Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi e hoje eu separei uma lista com 7 ótimos filmes de terror recentes que muita gente ainda não viu. E como eu costumo fazer, eu vou trazer aqui uma misturança de subgêneros do terror. Vai ter alguns que misturam com suspense, outros com terror corporal, fantasia sombria, enfim, tá bem variada a lista de hoje. Bora sem enrolação pra lista depois da vinheta. Eu já começo falando de Não Entre, em espanhol No Entres, filme produzido no Paraguai, que mistura ali suspense com terror sobrenatural. Foi lançado em 2024 e acompanha dois youtubers que são obcecados por fama, mas que ficam presos em um ambiente escuro e sombrio quando eles acabam não conseguindo sair de uma casa. Por isso eu já disse aqui pro Pablo do canal que a gente não deve perseguir fama, muito menos entrar em casas misteriosas. O certo é perseguir as coisas simples da vida, como por exemplo, dinheiro. Tô zoando, sei lá. Mas enfim, acompanha o resumo aí. A trama acompanha Aldo e Christian, dois amigos que mantêm um canal na internet dedicado a visitar lugares abandonados em busca de conteúdo que possa viralizar. É claro que vai dar merda, né? Essa premissa aqui já é óbvio que vai dar ruim. E como acontece com praticamente todo personagem de terror que decide entrar onde tem uma placa dizendo não entre, as coisas não demoram para começar a dar ruim. Em busca de um vídeo capaz de impulsionar o canal, a dupla decide invadir uma mansão abandonada que é cercada por histórias perturbadoras. O local tem fama de estar ligado a desaparecimentos e acontecimentos inexplicáveis, o que torna perfeito para uma gravação sensacionalista. No início, tudo parece seguir o roteiro esperado. Câmeras ligadas, brincadeiras, exploração dos cômodos e tentativas de assustar o público. Mas conforme avançam pela propriedade, eventos cada vez mais estranhos começam a acontecer. Sons surgem de lugares impossíveis, objetos aparecem fora de posição e a sensação de que existe algo observando os dois cresce a cada nova descoberta. O que parecia ser apenas mais um vídeo para a internet passa a se transformar em uma experiência genuinamente aterrorizante. Um dos pontos fortes do filme é justamente a forma como utiliza o formato found footage. As câmeras acompanham tudo de perto, criando uma sensação constante de proximidade e vulnerabilidade. Além disso, a produção aproveita bem o ambiente da mansão, transformando corredores, quartos vazios e áreas escuras em fontes permanentes de tensão. O espectador quase sente que está explorando o local junto com os protagonistas. O resultado é um terror simples, mas que é bastante eficiente dentro da sua proposta. Não Entre não tenta reinventar o gênero, mas entrega uma história envolvente com atmosfera pesada e bons momentos de suspense. E talvez uma das maiores lições aí deixadas pelo filme é uma das mais antigas do terror. Quando uma casa abandonada tem a fama de amaldiçoada, talvez a pior decisão possível seja entrar nela carregando uma câmera e procurando problemas. No dia em que eu gravo este vídeo, o filme infelizmente não está disponível nos streamings brasileiros. Então pega o teu papagaio, teu tapa-olho e boa sorte com teu navio pirata ao navegar nos mares torrentosos da internet. Mesa Maldita, cujo nome original é La Mesita del Comedor, lá ele, é um filme espanhol de 2022 que mistura terror, drama, suspense e comédia ácida. E o plot parece absurdamente banal. Um casal compra uma mesa de centro para a sala de casa, só que essa compra acaba desencadeando uma sequência de acontecimentos tão perturbadora que o filme conquistou fama de traumatizar alguns espectadores ao redor do mundo. Mas vamos lá. A trama acompanha Jesus e Maria, nomes nada sugestivos, né? Um casal que acabou de ter um bebê e atravessa uma fase complicada no relacionamento. Maria costuma tomar praticamente todas as decisões da casa, e Jesus vê a escolha da nova mesa como uma rara oportunidade de impor a sua própria vontade. Contra a opinião da esposa, ele compra uma peça extravagante com tampo de vidro, vendida por um comerciante insistente que promete que ela trará felicidade para a família. Como tu pode imaginar, não é exatamente isso que acontece. O mais impressionante é a forma como o filme constrói a tensão. Não existem fantasmas, demônios ou assassinos mascarados. O horror surge de uma situação terrivelmente humana, que transforma um dia comum em um pesadelo impossível de administrar. A partir de determinado momento, a narrativa entra em um estado permanente de ansiedade, onde o espectador sabe que tudo está prestes a piorar, só que não faz ideia de como que isso vai acontecer. Outro aspecto que chama atenção é o humor ácido. E eu tô falando de um dos exemplos mais extremos dos últimos anos. O filme coloca os personagens em várias situações tão desconfortáveis que tu alterna entre prender a respiração e soltar uma risada nervosa. É o tipo de obra que faz o público pensar, eu não deveria estar rindo disso, mas a gente ri, né? Porque o diabo que lute. Enfim, Mesa Maldita não é um terror convencional. Ele funciona muito mais como uma experiência de angústia contínua, construída sobre culpa, desespero e decisões que saem do controle. É um daqueles filmes raros que conseguem ser profundamente perturbadores sem depender de monstros ou violência gráfica constante. E talvez o mais assustador seja justamente isso, perceber que o pior pesadelo da história nasce de algo tão inofensivo quanto uma simples mesa de centro. Atualmente o filme pode ser alugado ou comprado no YouTube e também está disponível nas assinaturas complementares da Prime Video e da Claro TV+.
Agora aproveita, deixa teu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Pra vocês não leva nem 2 segundos e pra nós faz toda a diferença. Segue Capivara Zumbi nas redes vizinhas que lá a gente tem conteúdo novo toda semana com dicas de filmes e séries pra vocês. Eu, o Pablo, o editor, toda a equipe do Capivara Zumbi agradece demais o apoio de cada um de vocês. É por causa disso que a gente consegue sobreviver aqui no YouTube, mesmo entre os canais maiores. E se puder, também deixa um comentário aí no vídeo, deixa um salve, deixa alguma dica de filme que tu gostou bastante. Eu repito, todo o apoio de vocês vale ouro pra gente. Agora bora pro resto da lista. Stop Motion é um terror psicológico britânico lançado em 2023 e que transforma o processo de criação artística em algo profundamente perturbador. A história acompanha Ella Blake, uma talentosa animadora que trabalha ao lado da mãe, Suzanne, uma artista renomada e extremamente controladora. Durante anos, ela viveu à sombra do sucesso da mãe, ajudando a dar vida às animações sem nunca receber o verdadeiro reconhecimento por seu trabalho. Quando Suzanne sofre um problema de saúde que a impede de continuar produzindo, ela finalmente tem a oportunidade de desenvolver seu próprio projeto. O que deveria ser um momento de liberdade criativa acaba se tornando o início de uma espiral cada vez mais inquietante. Isolada e pressionada pela necessidade de provar o seu talento, ela mergulha obsessivamente na produção de uma nova animação em stop motion. Nesse período, ela conhece uma guria misteriosa que passa a influenciar diretamente a sua obra. A criança sugere ideias estranhas para a história que ela está criando, e aos poucos a linha entre ficção e realidade começa a se misturar. Quanto mais a animação avança, mais difícil fica distinguir o que realmente está acontecendo e o que pode ser fruto da mente deteriorada da protagonista. O grande diferencial do filme está justamente na forma como utiliza a técnica de stop motion como elemento de terror. As criaturas, bonecos e cenários criados por ela possuem uma aparência deliberadamente desconfortável, lembrando pesadelos infantis que ganham vida. É um daqueles filmes que consegue causar estranheza mesmo quando nada explicitamente assustador está acontecendo na tela. Stop motion também funciona como uma reflexão sobre perfeccionismo, identidade artística e os efeitos psicológicos da obsessão criativa. Em muitos momentos, o terror não surge de monstros ou fantasmas, mas da própria necessidade de criar algo perfeito a qualquer custo. E para quem já passou horas tentando concluir um projeto importante, o filme leva esse sentimento a um extremo bastante sombrio. O resultado é uma experiência única dentro do terror contemporâneo. Visualmente inventivo, desconfortável e cheio de imagens que permanecem na memória, Stop Motion é o tipo de filme que demonstra como a imaginação pode ser uma ferramenta poderosa, mas também um lugar perigosamente escuro para se perder. Atualmente o filme está disponível na assinatura complementar da Prime Video, então assiste lá e depois nos conta nos comentários o que tu achou. Birth Rebirth é um terror psicológico e corporal e que pega uma das premissas mais clássicas do terror, a ideia de desafiar a morte, transformando em algo moderno e surpreendentemente emocional. A história acompanha duas mulheres completamente diferentes, Rose, uma patologista brilhante mas socialmente isolada, e Celia, uma enfermeira dedicada que vive em função da filha pequena, Lila. As vidas das duas se cruzam após uma tragédia devastadora. Quando Lila morre de forma inesperada, Celia é consumida pelo luto. Mas o que ela não sabe é que Rose conduz secretamente experimentos envolvendo a reanimação de tecidos humanos. Obcecada pela possibilidade de vencer a morte, a patologista acredita ter encontrado uma forma de trazer pessoas de volta à vida, ainda que o resultado esteja longe de ser algo natural. A partir desse ponto, o filme abandona qualquer pretensão de normalidade. Celia e Rose acabam formando uma parceria improvável, unidas por um objetivo que desafia a ética, a medicina e o próprio bom senso. E como acontece em praticamente toda a história envolvendo alguém que tenta burlar as leis da natureza, as consequências começam a surgir rapidamente. O grande destaque do filme é a relação entre as protagonistas. Em vez de focar apenas no horror físico, a narrativa explora o contraste entre duas mulheres movidas por obsessões diferentes. Celia está desesperada para recuperar aquilo que perdeu, e a Rose está fascinada pela possibilidade científica de controlar a vida e a morte. Em muitos momentos, o filme parece menos interessado nos monstros e mais interessado em mostrar até onde uma pessoa é capaz de ir quando não consegue aceitar uma perda. E isso não significa que faltem momentos perturbadores, pelo contrário. Birth Rebirth possui várias cenas de horror corporal bastante desconfortáveis, envolvendo procedimentos médicos, experimentos e decisões que vão ficando cada vez mais extremas, enfim. É um terror que frequentemente faz o espectador desviar o olhar não por causa dos sustos, mas pela sensação de estar testemunhando algo muito errado. E no fim, Birth Rebirth funciona como uma espécie de releitura contemporânea de Frankenstein. E é uma pena que atualmente não esteja disponível nos streamings. Satanic Panic, no Brasil Pânico Satânico, lançado em 2023, é uma mistura bastante incomum de comédia, fantasia e terror. A história acompanha Arya, uma drag queen trans, e seu melhor amigo Jay, que tentam seguir em frente após a morte brutal de Max, irmão de Arya e namorado de Jay. O crime motivado por ódio não recebe a atenção que deveria das autoridades, deixando os dois consumidos pela dor e pela revolta. Mas a situação toma um rumo inesperado quando Arya descobre possuir a capacidade de enxergar demônios.
O que parecia ser apenas uma tragédia humana passa a revelar conexões com forças sobrenaturais, levando a dupla a embarcar em uma jornada pelas estradas da Austrália para descobrir quem ou o que realmente está por trás da morte do Max. A narrativa usa o horror e a fantasia para falar sobre luto, intolerância e pertencimento, transformando os demônios da história em algo mais simbólico do que simplesmente criaturas para enfrentar. Para quem gosta de produções alternativas, cheias de personalidade e que não tem medo de abraçar o estranho, Satanic Panic acaba sendo uma experiência tão excêntrica quanto divertida. E infelizmente é outro que não tá nos streamings, então boa sorte com o teu navio pirata ao navegar nos mares torrentosos da internet. E falando em coisas satânicas, se tu é fã de filmes com demônios, eu vou deixar no card aqui em cima e nas telas finais um vídeo aqui do canal com recomendações de filmes de terror envolvendo possessões, demônios e demonologia. Então já deixa salvo aí para assistir assim que o vídeo de hoje terminar, porque a lista tá com uns filmes muito bons mesmo e vale a pena conferir. Ennis Men é um filme experimental psicológico britânico e folclórico, ambientado em 1973. O filme acompanha um voluntário solitário da vida selvagem que começa a vivenciar cenários de pesadelo enquanto reside em uma ilha na costa da Cornualha. Este é um daqueles filmes que desafiam completamente as expectativas do público. Em vez de seguir uma narrativa tradicional, ele aposta em atmosfera, simbolismo e uma sensação bizarra de estranheza. A história se passa na década de 70 e acompanha uma mulher conhecida apenas como a Voluntária, que vive sozinha em uma pequena ilha na costa da Cornualha, monitorando uma espécie rara de flor que cresce em um antigo penhasco. Sua rotina é extremamente simples e repetitiva. Todos os dias ela anota observações científicas, faz medições, registra resultados e percorre os mesmos caminhos pela ilha. Mas aos poucos pequenas anomalias começam a surgir. Objetos aparecem fora do lugar, figuras misteriosas são avistadas à distância e eventos aparentemente impossíveis passam a fazer parte do cotidiano daquela paisagem isolada. Conforme a narrativa avança, o espectador começa a se questionar se está presenciando acontecimentos sobrenaturais, memórias fragmentadas, alucinações ou algum tipo de fenômeno ligado à própria ilha. No fim, Ennis Men é um terror experimental e contemplativo muito diferente do que a maioria das pessoas espera do gênero. E mais uma vez, infelizmente, esse é outro filme que não está nos streamings brasileiros. Loop Track Mistério na Floresta é um suspense psicológico neozelandês que mistura paranoia, isolamento e mistério de uma forma bem envolvente. A história segue Ian, um homem introvertido e socialmente esgotado que decide se afastar de tudo para fazer uma longa trilha em uma região remota da Nova Zelândia. O seu objetivo é simples, passar alguns dias sozinho, longe das pressões e complicações da vida cotidiana. O problema é que a tranquilidade que Ian procura desaparece rapidamente quando ele começa a cruzar repetidamente com o mesmo grupo de caminhantes. Entre eles estão figuras como Nick, Austin e outros excursionistas que parecem perfeitamente normais à primeira vista, mas quanto mais encontros acontecem, mais Ian passa a acreditar que existe algo errado ali. E quando tu já saiu pra floresta justamente para evitar pessoas, encontrar as mesmas pessoas o tempo todo não ajuda muito a manter a calma. A grande força do filme está justamente nessa dúvida. Ian tá percebendo algo que os outros não veem ou ele tá simplesmente sofrendo uma crise psicológica? A narrativa faz um excelente trabalho em colocar o espectador dentro da mente do protagonista, fazendo com que cada nova situação pareça ao mesmo tempo suspeita e perfeitamente explicável. Ian é um protagonista interessante e justamente porque não é o herói tradicional. Ele é falho, inseguro e muitas vezes não sabe se pode confiar nem em si mesmo. O resultado é um suspense inteligente que pode fazer tu ficar interessado por ele do começo ao fim. Atualmente o filme está disponível na assinatura complementar da Claro TV+. Agora eu vou deixar aqui na tela outros vídeos aqui do canal com listas de filmes para vocês assistirem. Não esquece do like e da inscrição para ajudar a gente, todo o apoio de vocês conta muito. Manda o vídeo aí, manda o canal para seus amigos, deixa um comentário, todo o engajamento de vocês faz toda a diferença aqui para nós. Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!